William Godwin. Este vai ser o personagem, né, do vídeo de hoje. Então, eu estou no tópico aqui do livro História do Pensamento Econômico, né, uma introdução. Esse pequeno livro aqui, ó, do Hunt. Este é o livro texto básico que eu estou utilizando nesta playlist de História do Pensamento Econômico, uma introdução. É o livro que eu estou utilizando para construir esse tipo de conteúdo. E eu estou atualmente no capítulo 5. Deixa eu ver o título do capítulo. As doutrinas socialistas e a Revolução Industrial. E eu já gravei diversos vídeos sobre praticamente todos os tópicos que aqui temos. E atualmente eu estou no tópico os principais socialistas pré-marxistas, porque socialismo e marxismo são coisas diferentes. O socialismo precede o marxismo. O marxismo é uma corrente do socialismo, que também se subdivide, né? O marxismo em si. E aí, então, eu já tratei sobre os principais socialistas. O primeiro foi o Gerhard, pré-marxistas, né? O Gerhard Winstanley, 1609-1652. Depois tratei sobre o Gracchus Babeuf, 1760-1797, e hoje, então, vamos começar o William Godwin. Na verdade, pretendo concluir ele hoje, para avançar para o próximo autor, que vai ser o Henry de Saint-Simon. Então, vamos lá. As ideias contidas nas obras de William Godwin, ou seja, 1756 a 1836, que é o período dele. Bom, antes de eu continuar o texto, só quero mencionar que esta playlist que eu estou construindo, estou utilizando este livro, como já mostrei, História do Pensamento Econômico do Hunt. É uma playlist de introdução lá de economia e de introdução à história do pensamento econômico, porque é um livro que tem um viés socialista, um viés mais à esquerda, e eu não gosto desse tipo de viés, então não dá para você entender os fenômenos econômicos a partir de um viés como esse. Mas como introdução, beleza, pode ser. E é um livro pequeno também nesse caso, né? Porém, já tem um tempo que eu estou gravando sobre ele e eu ainda não cheguei na metade. As ideias contidas nas obras de William Godwin, ou seja, 1756-1836, escritor de nacionalidade inglesa, representaram uma contribuição igualmente valiosa para o pensamento socialista. Enquanto os ideólogos do liberalismo clássico, eu acho interessante como são coisas assim que você percebe que é uma visão distorcida mesmo da realidade, né? Para todo socialista, no caso a pessoa que escreveu esse livro, Hunt, talvez ele seja, não sei de qual vertente, mas pelo texto dele, pelo vocabulário, dá para perceber que sim. Todos os outros são ideólogos, mas menos o socialista, né? Enquanto os ideólogos do liberalismo clássico, ou seja, os pensadores do liberalismo clássico, eles não são ideólogos. Do ponto de vista marxista, sim, porque eles defendem supostamente uma ideologia capitalista, etc, etc. Mas não são. São apenas pensadores mesmo. Enquanto os ideólogos do liberalismo clássico deploravam a indolência e a depravação inerente às classes inferiores, Godwin afirmava que os defeitos da classe operária eram consequência do caráter injusto e corrupto das instituições sociais capitalistas. Segundo ele, em uma sociedade capitalista, a fraude e o roubo eram inevitáveis. Se todo homem pudesse satisfazer sem a menor dificuldade as suas necessidades de vida, a tentação perderia sua razão de ser, fecha aspas. Mas nem sempre os homens conseguiam satisfazer suas necessidades devido às profundas desigualdades sociais geradas pelo regime de propriedade privada. A justiça só vigoraria quando as relações de propriedade capitalista fossem abolidas e as propriedades entregues a propriedade entregue aos necessitados. Então essa é a visão básica de William Godwin. A quem tem uma citação longa aqui. A quem determinada propriedade, suponhamos um pão, deveria legitimamente pertencer? Essa é uma pergunta. A quem que deve pertencer um pão? Vamos ver o que ele responde. Aquele que o deseja com mais insistência, ou aquele para quem a posse desse pão trará maiores benefícios? Essa é a pergunta. Aquele que insiste em ter ou aquele que precisa? Suponhamos que aqui estejam 6 homens famintos e que o pão seja capaz de satisfazer a fome de todos. Quem tem o direito de reivindicá-lo, de se beneficiar das propriedades nutritivas do pão? Essa é uma pergunta. Talvez sejam todos irmãos, porém, além da lei da primogenitura, destina-o exclusivamente ao mais velho. Será que a justiça confirma essa distinção? As leis dos diferentes países dispõem da propriedade de 1000 maneiras diferentes.
mas não há apenas uma maneira verdadeiramente racional de dispor dela. Essa é uma citação, estou tentando identificar aqui de quem é, mas provavelmente do próprio William Godwin, no livro An Inquiry Concerning Political Justice, provavelmente, mas não tenho certeza. Continuando o texto, a maneira racional a que se refere pressupõe, é claro, a igualdade de todos os homens. E a quem o pobre poderia recorrer para corrigir as injustiças do sistema? Na opinião de Godwin, certamente não seria o governo. O poder econômico e o poder político caminhavam de mãos dadas. Então, o pensamento básico de Godwin é que o poder econômico e político caminham de mãos dadas. Os ricos, abre aspas, direto ou indiretamente, os legisladores do Estado, consequentemente, estão sempre erigindo a opressão em sistema. A lei é, então, um instrumento por meio do qual os ricos oprimem os pobres. Em quase todos os países, a legislação favorece ostensivamente os ricos em detrimento dos pobres. Então, essa é a perspectiva, o pensamento teórico do William Godwin, que foi o autor que eu trouxe para o vídeo de hoje. No próximo, eu quero tratar sobre o Saint-Simon, mas ainda eu tenho mais um parágrafo que eu acho que vale a pena eu mencionar sobre Godwin aqui. Vamos ver. Eu ia finalizar por aqui, mas talvez valha a pena. Vamos lá. Essas duas ideias de Godwin seriam reafirmadas pelos socialistas, ou seja, de que o Estado o poder econômico e o poder político caminham juntos e que a propriedade privada precisa ser abolida. Então, essas duas ideias de Godwin seriam reafirmadas pelos socialistas ao longo de todo o século XIX, ou seja, as instituições sociais e econômicas do capitalismo, sobretudo as relações de propriedade privada, eram responsáveis pelos males e sofrimentos imperantes no âmbito do sistema. Essa foi a primeira. A segunda, em um sistema capitalista, o Estado jamais combateria esses males por ser um instrumento a serviço da classe dominante. Como transformar essa situação aparentemente sem saída? Essa é a pergunta. Godwin considerava que a razão humana salvaria a sociedade. Tão logo adquirissem consciência das injustiças geradas por esse sistema, os homens raciocinando juntos, chegariam inevitavelmente a única solução racional que, para Godwin, consistia na supressão do governo, na inexistência do governo, na revogação das leis e na abolição da propriedade privada. Então ele sugere aqui, para resolver os problemas da humanidade, que o governo deixe de existir, que se revoguem todas as leis e que se deixe de existir também a propriedade privada. Para levar a cabo essa transformação social radical, os socialistas, dizia ele, dispunham basicamente de duas armas. Primeiro, utilizar a educação e a razão. A maior parte dos socialistas afirmaria posteriormente que a educação e a razão por si sós não eram suficientes, ou seja, eram insuficientes. A educação, deveria subordinar-se ao objetivo maior, qual seja o de criar um amplo movimento de massas. A eficácia da educação e da persuasão intelectual como instrumento de luta para o socialismo constitui ainda hoje uma questão extremamente polêmica, que é a divisão clássica entre eles, né? Beleza, então o vídeo de hoje foi sobre Godwin, como um dos socialistas pré-marxistas. No próximo vídeo, como eu já disse, Henry de Saint-Simon, de 1760. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre Gracchus Babeuf, um francês, né? Nesse caso aqui do Godwin, um inglês. Valeu!